Eu recebi hoje de manhã um WhatsApp do secretário Vignoli, né? Que ele faz parte da contingência da saúde do governo João Dória, dizendo que o jogo, o Campeonato Paulista, né? Aqui em São Paulo, os jogos estão temporariamente suspensos. Então isso quer dizer que o Campeonato Paulista está suspenso. Eu conversei, contestei, falei que até os jogadores, se eles ficarem parados e voltarem a jogar depois de algum tempo, eles têm que voltar ao ritmo, quer dizer, tudo isso atrapalha. E hoje o futebol tem pouquíssimas pessoas dentro do campo, não tem público, não tem nada, e todos os clubes mantêm todos os protocolos da saúde, não tem o porquê ele parar também o futebol, mas como foi um gesto até autoritário do governador, ele deve passar hoje na hora do almoço, que ele deve suspender. Eu liguei imediatamente para o presidente da Federação Paulista de Futebol para informar que eles tiveram uma reunião ontem com o Ministério Público, juntamente com o governo, sobre não parar o futebol. E hoje ele vai fechar mais algumas coisas restritivas, com certeza ele deve manter algumas coisas a mais além do futebol, e São Paulo vai ter que passar por mais isso que está passando há tanto tempo já, né? O futebol paulista romper com o governo, se não me engano foi esse o termo que você usou, e também, segundo você falou, o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da federação, estuda a possibilidade de realizar o campeonato em outro estado. Até isso ele estuda? Olha, com certeza os clubes vão romper com o governo. Com certeza os clubes vão romper com o governo. Porque eu tenho aqui um exemplo da última vez que o campeonato ia voltar ao futebol em São Paulo, porque vazou, que o vice-governador Rodrigo Garcia me ligou dizendo que o Dória ia autorizar a volta do campeonato, porque vazou antes da imprensa. O senhor Dória demorou mais de uma semana para informar isso, e quem perdeu foi o esporte. Conversando hoje com o governador, com o presidente da federação, com certeza os clubes vão romper com o governo de São Paulo, pode ter certeza. E falou no comentário que podia até que outros estados. Mas eu não sei se seria tão difícil, como é que seria feito montar esse esquema todo para jogar fora, né? Mas foi falado isso hoje comigo, com o presidente da federação, até de jogar fora de São Paulo. Vão ficar São Paulo, você já está acuado, você é obrigado nem a assistir o seu futebol, você é obrigado a ficar em casa, como eles querem, você é obrigado a ficar em casa e não pode assistir o futebol, sabe? É o mínimo que devia deixar é tocar o futebol, que está em todos os protocolos. Em São Paulo tem o doutor Moisés Cohen, que toma conta dos protocolos da Federação Paulista de Futebol. Não escapa nada, e quem está com Covid não entra. É assim todo, você vai numa empresa que tem Covid, você também fica em casa. Está todo mundo pegando, infelizmente, tá aí, o Covid ninguém tem como tirar, esperar as vacinas e cada um rezar para que não pegarem e não morrer, é isso aí. Ai. Pascoal, fala aí, Pascoal, vai. Deixa eu esfriar um pouco aqui a cabeça. Fala aí, vai. Normal, né? Se ele não ligar o áudio, a gente não escuta nada. Tá ligado aqui. O áudio aí, tá ligado? Tá ligado. Tá tudo bem? Estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Claro, você ligou agora. Claro, agora você ligou, mas Agora antes não sim, estava ligado. Sim, Pascoal. Muito obrigado. Isso. Muito obrigado, agradeço muito. Muito obrigado, Facicani. Muito obrigado. Se vocês não me ouvem, não tenho condições de falar. Sim, é claro, Pascoal, que tem um botão on e off. Delegado Olim, ele é deputado estadual e é presidente do TJD, da Federação Paulista de Futebol. Ele disse na última frase dele: enquanto não tivermos vacina e condições para salvar as pessoas, é o que estamos vivendo. Então, delegado Olim, o senhor mesmo respondeu a primeira parte que o senhor negou. Enquanto não tiver vacinas e ambiente médico para todas as pessoas, como é que a gente vai fazer isso? Note o que aconteceu no Corinthians há uma semana. São 14 infectados. Note o que aconteceu no Palmeiras ao longo do Campeonato Brasileiro. 20 infectados. Note o que aconteceu com o Santos no Campeonato Brasileiro. 20 e tantos infectados. Estou falando apenas dos clubes de São Paulo. Anote o que aconteceu no São Paulo nesta semana. O Léo Pelé contraiu a doença e está afastado do elenco do São Paulo. Só que esses cidadãos, que fazem parte dessa bolha do futebol, têm uma cobertura toda especial.
É a cobertura dos médicos, do plano médico, de tudo que envolve o futebol. Mas hoje, do jeito que estamos vivendo, com mais de 2.000 mortes em um único dia, pelo amor de Deus, como é que faremos isso? Como é que se faz isso diante de uma circunstância como essa? Eu não vou nem entrar no aspecto político, se deveria parar e tal, porque aí é uma discussão política. Vou ficar na discussão esportiva. O campeonato no ano passado parou porque estávamos numa situação melhor do que essa, mas era ruim. Agora está numa situação muito pior, e por que não? Ah, vamos romper com o governo do estado de São Paulo. Legal, vai jogar onde? Quando botar o time em campo, a polícia vai lá e não deixa. Vai romper como, delegado Olim? Vai jogar onde? Em Curitiba, no Paraná não pode, porque o Campeonato Paranaense está parado. Vai jogar em Minas Gerais? Vai jogar no Espírito Santo? Onde é que o senhor quer jogar? Não estou entendendo, gente. Não estou entendendo. Tem coisa que a gente tem que parar uma hora e refletir. Essa é a hora da reflexão. Tem que parar e refletir os acontecimentos, os fatos, o que o país está vivendo. A partir daí, começa um novo caminho. Não dá para pensar em ter futebol no meio de tudo isso. Desculpa, não dá para pensar. E essa coisa de jogar, o professor, de colocar em outro estado, além do que o Pascoal falou, que tem campeonatos que estão paralisados, outros lugares onde estão acontecendo campeonatos também não teriam condições. Você pegar, é só você pegar, vai à noite, ali por volta das 8 da noite, você acompanha os canais jornalísticos, você tem ali as informações do consórcio de imprensa, com os números, certo? 8 horas da noite, 8 e pouquinho tá saindo. Aí você vai lá e eles mostram um mapa, todo colorido lá. Não, o mapa já não é tão colorido. Ele praticamente o Brasil inteiro numa cor só, que é a maior parte dos estados em alta de número de mortes, número de contágio. Então eu queria entender, professor, como é que você você vai tentar criar uma bolha com um campeonato levando para um outro estado. Se o próprio estado já está... Não tem um lugar que fala, aqui é o paraíso nesse momento de Covid, professor. Aqui não tem Covid. Aqui o coronavírus não chegou. Tem um bloqueio, aqui o coronavírus não chega. Pode vir para cá. Não tem esse lugar. Se tivesse isso, William, não seria uma pandemia. O conceito de pandemia é pan, é tudo, é mundial. E tem mais uma coisinha que eu queria falar aí, que foi meio que passaram por cima na reunião de ontem de clubes e CBF, é que a própria bolha de futebol, do futebol, tem as suas sub-bolhas, né? Uhum. Então, os jogadores, por exemplo, são testados e retestados. Mas e o motorista do ônibus? E a comissão técnica? Então, as pessoas não estão entendendo. Eu, particularmente, acho o seguinte: quem é a favor da continuidade do futebol ou de qualquer outra atividade está bancando uma cota de mortes. Não tem como fugir disso. Sejam poucas, e quando é da sua família, não interessa se é uma ou se são 1000. Então, as pessoas só entendem quando você dá uma cara para as coisas. Então, vamos dar só uma cara aqui. O seu Roberto Cicivizzo Júnior, ele era vice-presidente do Departamento de Segurança e Prevenção de Violência da própria Federação Paulista de Futebol. Ele morreu no domingo, 21 de fevereiro de 2001, em decorrência de complicações da Covid. O dirigente estava internado na Argentina desde janeiro. Por que ele estava na Argentina? Porque ele estava em estado grave em um hospital em Córdoba. Porque ele foi atuar como oficial de segurança da final da Copa Sul-Americana, realizada no dia 23, vencida pelo Defensa e Justiça do Crespo por 3-0 sobre o Lanús. O Cicivizzo testou positivo no exame nessa partida, não é? Teve que ficar no país, o quadro se agravou, acabou morrendo na Argentina. Deixou viúva e um filho de 14 anos. Facinca, quero te ouvir sobre essa história também. Só uma curiosidade aqui. O nosso companheiro Rodrigo Vessone, do site Meu Timão, ele colocou no Twitter aqui, que agora deu uma travada aqui, mas eu posso falar o que ele disse. Que vai paralisar do dia 15 ao dia 22, essa é a informação que ele tem. Ou seja, é uma paralisação que não é a partir de hoje. Você ainda vai ter...
É uma informação que ele tem. Vamos confirmar isso daqui a pouco, né? Vamos ver o que o Dória vai falar. Mas que seria do dia 15 ao dia 22. Uma semana, que é a semana que vem. Então teríamos rodada ainda. E o Eduardo de Menezes, nosso companheiro, nosso repórter também, diz que o jogo de hoje do Palmeiras vai acontecer normalmente. Então, assim, eu vou fechar, mas não é agora. Mas calma aí, mas não é já. Esse final de semana tem rodada, deixa rolar o jogo de hoje. Então eu queria entender qual é a lógica disso também, porque dá a impressão que você está combinando com o vírus, falar o seguinte, ô Corona, segura a tua onda aí um pouquinho, hoje, deixa eu fazer a rodada do final de semana, segunda-feira a gente para. Dá para segurar um pouquinho? Difícil, hein, ô Facinca? Faz um acordo com o coronavírus, perfeito. William, a gente conversa com o vírus e resolve, porque pela mentalidade desses que gerem o futebol brasileiro, eles acreditam piamente que o vírus fala, né? Que o vírus, ele tá com algum problema existencial, tá com falta de remédio, tá com falta de tratamento psicológico, ele tá surtado, e aí ele tá, né, quebrando tudo a torto e a rodo e tá fazendo essa bagunça na população. A mentalidade dos que gerem o futebol brasileiro é exatamente de achar e de acreditar piamente que essa é a grande verdade, né? De que o vírus tem o cérebro para, entendeu? Causar uma revolução na população e que já ele ele vai ser colocado de castigo e a gente volta ao normal. Bem, vendo o que é o Campeonato Paulista, que já é um campeonato horroroso, um campeonato grande, um campeonato chato, um campeonato modorrento, um campeonato desorganizado, com um regulamento péssimo, com decisões que atrapalham o andamento da evolução do futebol, com decisões políticas da pior qualidade, como essa, inclusive, que pode acontecer, né, de rachar com uma determinação dos órgãos de saúde sanitários e que principalmente estão desesperados pela organização do país. Vendo o que é o Campeonato Paulista, eu não me surpreendo com absolutamente nada. Enfim, eu sou completamente contrário ao que é o formato atual do Campeonato Paulista e já o que fizeram ano passado. Não só no Campeonato Paulista, como foi a volta, o que fizeram com o Campeonato Brasileiro, com Copa do Brasil, enfim, da forma que tocaram a vida aqui no Brasil, com naturalidade. Porque os interesses comerciais estão à frente dos interesses humanos, né? Se o futebol brasileiro pensasse em organização humana, jamais e nem por causa da pandemia, já há alguns anos teríamos um calendário muito mais ajustado, muito mais organizado e um futebol muito mais propositivo a situações melhores, que não é o caso que acontece. Então, William, pra mim, do jeito que está a situação, eu trabalho com o futebol, nós aqui trabalhamos com o futebol, nós dependemos do futebol, entre aspas, para viver. Certo? Porque ele é o nosso ganha-pão do dia a dia. A discussão do futebol é o que nos move a trabalhar com o jornalismo esportivo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a consciência humana de que a gente consegue também, mesmo com o futebol paralisado por um bem maior, trazer outros tipos de informação e discutir o assunto sem, claro, perder a nossa veia empregatícia diária, né? Que é o que talvez para esses caras não exista. Vai parar o futebol, eles vão deixar de existir? É claro que não, é óbvio que não. Né? As pessoas no ano passado treinavam em casa, faziam as suas atividades, se cuidavam e tudo, quando talvez pudesse voltar, conseguiu trazer de volta esse sentimento gostoso que é de você ver a prática do futebol, do esporte, a profissão de cada um se desenvolvendo. Então, se eu que trabalho e também dependo do futebol para viver, quero que nesse momento pare, e principalmente o Campeonato Paulista, que é um campeonato que, desculpa, né? Ele não tem peso algum dentro do que é a importância hoje do calendário. Não é que ele não tem peso algum. Como a federação trata o Campeonato Paulista e como os clubes enxergam o campeonato e como ela os obriga, como ela coloca a sua, posição quase que totalitária em relação ao que tem que ser feito dentro dessa competição, o campeonato para mim perde qualquer valor e respeito e credibilidade. Então, se tem um momento melhor para parar um campeonato, é o Campeonato Paulista, e nesse momento, já que se feche portas, e não só do Paulista, de outros em que estados estão colapsando, assim como o estado de São Paulo. Ô Sormani, ontem a federação se posicionou, bom, é só um complemento aí do que a gente ouviu também, né? Somos conscientes da gravidade da atual fase da pandemia, mas o futebol paulista segue os mais rigorosos protocolos de saúde, somos testados semanalmente como nenhuma outra atividade econômica. Qual é a garantia, William? Para garantir segurança às nossas famílias e colegas. É aí que eu quero chegar.
Justamente por isso, aí tem esse ponto aqui também, ó. Justamente por isso, nenhum outro país no mundo paralisou o futebol durante a segunda onda de Covid-19. Vamos manter o futebol em atividade. Faz sentido isso? Não faz. Querer comparar o Brasil com um país da Europa, ou da União Europeia, ou com o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem o menor cabimento, porque o sistema de saúde lá não está colapsado como está aqui no Brasil. Não está. A gente precisa, como disse o Celso Zelt, a gente conversava aqui antes de começar o programa, e ele falou, precisamos economizar leitos. Esse é o grande problema. O Olim falou o seguinte, o futebol tem um protocolo rígido, testamos todo mundo, se estiver contaminado vai para casa, mas a gente não pode deixar contaminar. E que só tem duas maneiras para você evitar a contaminação. Eu acabei de ler que morreu um vice-presidente da FPF. Que diabo de bolha é essa? O cara morreu. Exatamente. O cara morreu. É uma coisa palpável, não é um número. É um cara que tem nome, que tem cargo, que deixou viúva, que deixou um filho de 14 anos. Eu acho que está na hora da gente enveredar as coisas por aí, porque é o único jeito das pessoas entenderem. Exatamente. Aí ele fala que a gente está dizendo, a gente tem que economizar os leitos. E só tem duas maneiras de você evitar a contaminação do vírus. Vacina e o lockdown, nesse momento. Ficar em casa. Sair em extrema necessidade. Vá para a rua quando não tem jeito. Claro, o cara precisa ir no supermercado, o cara precisa ir numa farmácia. Os supermercados têm que ficar abertos, as farmácias também. Você entendeu? Agora, eu disse isso aqui ontem, torno a dizer, o pessoal confunde testar com vacinar. Testar não significa nada, só vai dizer se você está doente ou não. E aí, se você estiver doente, você faz o quê? Você vai para casa, como disse o Olim, e aí você vai fazer o quê? Você contamina quem está ao seu redor? Então não tem jeito, velho. Você tem que ficar em casa nesse momento. Não tem jeito. Tem que vacinar. Só 5,5% da nossa população foi vacinada. Só 5,5%. Mas sair em passos lentos não é só no Brasil. No mundo também, a exceção de Israel, que já vacinou todo mundo, 100% da população de Israel já recebeu pelo menos uma dose. Mas você pega, por exemplo, os Estados Unidos, já vacinou 25% da população. E já é um número expressivo. Então, enquanto não tiver vacina, e a gente poderia ter vacinas, e não as temos à disposição das pessoas, porque houve negligência por parte de quem nos comanda, então a gente não tem saída, velho. O campeonato não pode continuar. O campeonato tem que parar. Como tem que parar tudo. Tem que parar tudo. O sistema de saúde está em colapso. Se você adoecer, você pode morrer em casa. Não tem para onde ir. E se o futebol tivesse uma bolha, como aconteceu na NBA o ano passado, ok. Está todo mundo ali. Vamos dar um exemplo aqui. Cotia, o centro de treinamento do São Paulo, que é uma maravilha. É uma maravilha. Digamos lá que houvesse hotéis para acomodar os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro, Paulista. Então todo mundo fica lá. 4 meses. Ninguém entra, ninguém sai. Não vai ter família, não vai ter ninguém. Mas está todo mundo ali, naquele complexo. Lá em Cotia tem pelo menos uns 4 ou 5 campos de futebol. Você pode fazer vários jogos ao mesmo tempo. Mas não existe isso. Os times viajam. Os times se locomovem. É o que o Celso falou. O motorista que está levando os jogadores para os estádios ou para uma outra cidade. Esse cara não está. Olha, esse cara não está. Como os jogadores também não estão. Eles estão mantendo contato com várias pessoas. O cara sai do treino, vai para casa e a mulher fala, bem, passa na padaria e compra não sei o quê, passa no supermercado e compra... Ele está mantendo contato. Ele está encontrando com outras pessoas. Então é preciso ficar em casa, gente. Que seja 40 dias.
Que se pare, as pessoas estão morrendo. Foram mais de 2.000 mortes ontem. Não se morre tanto no mundo como está se morrendo no Brasil, proporcionalmente falando. É um absurdo o que está acontecendo aqui. E o descaso das pessoas, a maneira com que as pessoas tratam isso, como se, foi ali, banalizou. Morrer 2.000 pessoas, hoje em dia, ninguém se importa mais. Como disse o William, dá 8 horas da noite, você vai lá dar uma olhadinha no noticiário para saber quantas pessoas morreram. 2.500. Gente, são 2.500 vidas. Que fosse uma. Se você pode evitar que essa pessoa morra, você tem que evitar. Como não há vacina, você tem que interromper o que não é essencial. O futebol, nesse momento, não é... na Europa tem porque o sistema de saúde deles está muito melhor do que o nosso. E porque a população está muito mais vacinada do que a nossa. Eu acabei de dar os números aqui agora. A gente está caminhando em passos de tartaruga, lamentavelmente. Então, isso tem que ser feito. O exemplo que o Celso deu agora há pouco, de um dirigente da Federação Paulista de Futebol, que morre fora de casa, em Córdoba, na Argentina, deixa a mulher, um filho de 14 anos, que muito provavelmente não puderam ver o pai ou o marido naquele momento dramático. Vai receber o caixão no aeroporto com o corpo e vai enterrar. Que protocolo é esse? E me admira muito médicos renomados serem a favor disso. Isso que me estranha mais. Porque o Olim falar isso, o torcedor comum falar isso, ou um jornalista defender a continuação do campeonato, agora um médico dizer isso, eu jamais me trataria com esse médico. Jamais. E teve médico que indicou, hein? Como é que chama? Inverticina, como é que chama aquele negócio lá? Teve um remédio aí, que estava todo mundo tomando. Um amigo meu ligou para mim, Hã? Como é que é, Pascoal? Ivermectina. Ivermectina, isso. É um remédio que você tem... É pra praga, sei lá pra que é. Tem um amigo meu que ligou para mim e falou assim, vermes. Senhor Mânio, meu cunhado é ortopedista e ele disse que não tem problema. Pô, é o último lugar que eu vou é nesse cara. Como é que o médico dá um diagnóstico desse? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Tá tudo errado nesse país, meu gente. Olha, meus amigos, daqui a pouquinho o Dória vai falar sobre isso. Aliás, já está rolando a coletiva, a gente está de olho, tá? Olhos atentos aqui para trazer informação, se para ou não para, e se para, em que condições para. Não é só questão de parar. Vai parar de 15 a 22, para de hoje, vai ter rodada no final de semana, a gente traz a informação para você. Vamos seguir com o assunto um bocado. Até recebi uma mensagem aqui, deixa eu ver se já tem a ver com isso. Não, ok, beleza, pronto. É o seguinte, Rei da América. Jornal, para dar uma aliviada aqui, né? Se bem que às vezes não alivia, né? A gente vai para um outro assunto que é menos pesado, mas tem discordância aí, o bicho pega. Seguinte, Rei da América, Jornal É o País do Uruguai, fez a eleição lá, a votação de jornalista, é tradicional, desde os anos 80, 86 ela acontece. E eu queria